Olá, boa noite, boa noite. Vamos começando aqui nossa live pela Sobeste. Esperar o pessoal entrar. Muito boa noite, gente. Boa noite, gente. Vão entrando, vão se achegando. Muito boa noite, muito obrigado pela audiência de vocês. Boa noite. Vão encontrando as cadeiras vazias aí, vão sentando. Muito boa noite, muito obrigado. Esperando o pessoal entrar. Boa noite. Boa noite, gente. Vou esperar um pouquinho vocês entrarem. Muito obrigado pela audiência. É um orgulho estar aqui pela Sobeste hoje. Nossa sociedade querida, nossa sociedade que nos eleva tanto, que nos traz assim tantas conquistas, né, para a estomaterapia. E hoje vamos estar aqui falando de traqueostomias. Eu aprendi a fixar comentários aqui agora. Deixa eu fixar aqui para o pessoal quando entrar, saber o que vai encontrar aqui nesse assunto. Gente, muito boa noite. Olha, já temos 38 pessoas aqui, falar um pouquinho com vocês. Hoje o nosso assunto é sobre traqueostomias, né? Em pandemia, em época de pandemia, nós sabemos que os nossos pacientes, eles vão ficar por muito mais tempo entubados, mais que 15 dias, pelo que eu tenho visto, e muitos deles vão fatalmente precisar de uma traqueostomia. Então, o nosso preparo para com esse assunto vai ser muito importante. E hoje eu vou chamar a Adriane Farezin para falar sobre isso. A Adriane tem aí uma vivência muito grande, já dá aula em grandes escolas de pós-graduação em estomaterapia e vai nos ajudar muito nesse processo. E queria fazer uma introdução aqui de como esse canal aqui para gente, como a vida mudou e como antes a gente tinha apenas a televisão para nos informar, a gente ficava à mercê de um canal de televisão para nos informar, e hoje a gente tem vários canais em que a gente pode procurar os nossos assuntos que nós queremos. E que bom que vocês estão aqui e que estão procurando saber sobre esse assunto, sobre traqueostomias, e saber, né, sobre o que fazemos. Isso é muito interessante de como hoje nós podemos procurar as nossas comunidades e ele não fique só aqui, né? Que ele se distribua, que o que você ouvir aqui você leve ou para sua sala de aula, ou para os seus colaboradores, ou para os seus técnicos de enfermagem, e que esse cuidado que você vai ver aqui vai repercutir na vida de alguém, na vida de um paciente com traqueostomia. Então, muito importante que isso se multiplique, que isso não fique só aqui e que você multiplique esse conhecimento que a gente está trazendo aqui. Agradecer a quem fica nos bastidores também, a nossa secretária Eliane, que sempre está nos monitorando e nos ajudando, a Fernanda, a nossa jornalista, que também nos ajuda nisso. Todos que estão envolvidos nesse processo dessas lives que estamos fazendo nesse momento, quero agradecer. E vou chamar a Adriane, tá, gente? Vou chamar a Adriane aqui para falar sobre isso pra gente, tá? Tô tentando achar aqui a Adriane pra gente chamar, só mais um minuto. Ok, já chamei ela, gente, só mais um minuto. Olá, Adri, muito boa Oi, noite. boa Muito noite, tudo obrigada por bem? sua disponibilidade, viu, de falar sobre esse assunto tão importante agora em épocas de Covid.
onde os nossos pacientes vão ficar mais tempo entubados, vão precisar de uma traqueostomia, e esse assunto vai ser muito importante aí para nós levarmos aí aos nossos profissionais, né, os profissionais que estão começando na área, ou os que já têm mais expertise, em trazer esse assunto à tona, né, para a gente falar sobre isso. E queria agradecer muito a você pela sua disponibilidade, tá bom? Adriana é estomaterapeuta, especialista, membro da diretoria Sobeste, né, enfermeira estomaterapeuta no ICESP, né, onde ela teve assim, né, toda essa vivência aí para trabalhar nessa área com traqueostomia, dá muitas aulas já sobre isso, né, Dri? Conta aí um pouquinho da Sim, sua já. vivência, como que é que você começou, né, com essa vivência nessa área, e qual a sua expertise assim, nessa área, e como que você vivenciou isso no seu ambiente de trabalho mesmo, né, sua vida. Sim, muito obrigada pelo convite. Eu sempre falo, e eu falei para ele ontem que a gente estava conversando, que eu vim para compartilhar e eu vim para aprender também, né? Então nós vamos compartilhar e aprender um pouquinho juntos. Sim. Eu já trabalhei, sim, com agendas de manutenção de traqueostomia, já trabalhei com pacientes traqueostomizados, tenho essa experiência, tenho essa vivência. Hoje eu sou uma enfermeira ambulatorial que tenho essa vivência não só da traqueostomia, como do todo de um ambulatório, que é muito bom. E eu tenho essa vivência e essa questão científica da traqueostomia, graças à SOBEST, sim, porque nós fomos convidados há 2 anos atrás para Uhum. participarmos de uma jornada junto com uma associação de Santa Catarina, e que é a CBG, e lá a parte científica foi muito forte, né? Peço licença para a Mel até para falar sobre a associação, que é a associação em que Claro. ela participa. Nós tivemos um trabalho super importante lá, que eu até gostaria de mostrar, né? Essa é a foto do grupo, né? Que é um grupo Adri. forte que trabalhou com a parte científica, né? E é importante porque a Sobest está ali junto, firme, trabalhando. Então a gente tem aí todos os membros que participaram desse estudo, né? E a gente tem a nossa sociedade ali firme, ajudando, porque é uma estomia e a associação sentiu a necessidade, a CBG sentiu a necessidade de trazer um especialista, estomaterapeuta, para fazer essa parte científica mesmo, e elaborar todo um protocolo de assistência às pessoas com laringectomia e as traqueostomias também. Então, isso força, isso leva você a estudar, a se aprofundar e a conhecer. Então, eu acabei, por conta disso, me envolvendo bastante, né? E aí, eu gostaria de trazer de uma forma bem tranquila essa questão da traqueostomia, porque nós estamos vivendo um momento onde, até você mesma comentou, né? Nossa, eu nunca tive tantos pacientes com traqueostomia, por conta das ventilações mecânicas, das intubações, e a gente sabe que nesse período o indicado mesmo é até 14 dias, né? O tubo Sim. orotraqueal, e após a traqueostomia. Então, realmente, são pacientes que acabam por ficar um pouquinho mais de tempo na UTI, né? Para essa recuperação, e que acabam passando desse processo da intubação orotraqueal para traqueostomia. E nesse momento, eu tenho que saber cuidar, eu tenho que saber manusear, e eu tenho que ter conhecimento para fazer isso. É muito importante a questão do conhecimento para que as coisas aconteçam de uma forma adequada. Então, é um processo difícil, a gente sabe que a gente está numa fase difícil, o Covid está aí, e a gente tem que Travando um enfrentar. pouquinho. Rodrigo, achei interessante também que você falou que talvez isso se prolongue, né?
ele fica entubado, vai ser traqueostomizado, talvez ele vá para o andar com traqueostomia, talvez ele vá para casa com uma traqueostomia, talvez ele tenha Isso, a gente não... esse atendimento no ambulatório, né? E a Eucadria a gente estruturou aqui de forma que você conheça esse processo no antes, no durante, no depois, né, Dri, né? Depois, Qual que é o planejamento do enfermeiro para o antes, né? Esse cuidado que fica às vezes invisível e escondido, que a gente orquestra e planeja. Vocês estão me ouvindo? Fazendo Travou tudo. traqueostomia. No primeiro momento, o que organizar para realizar uma traqueostomia, né? As indicações. No segundo momento e no pós-operatório. Para você tá tudo bem, Dri? Tá travado? Não, então, travou você, eu não sei como que o pessoal tá vendo, se travou as duas, como que ficou. Aí vocês poderiam ir falando pra gente como que Você tá tá, num se tá local, travado as duas. você tá num local com internet boa? Porque aqui para mim tá bem ok minha internet aqui. A minha também, tá bem ok. É porque tem muita gente fazendo live, viu? Tem muita gente fazendo live, é Aham, assim. Mas a gente vai começar a partir de agora a falar sobre esse processo isso, da tá, realização da TRAC. Então vamos lá, Dri. vamos Quais as lá. indicações da tráqueo e quais os cuidados que o enfermeiro tem que planejar para realizar uma tráqueo, né? Ou Ok, sendo ela no centro cirúrgico, sendo ela no beira-leito de UTI, também posso contribuir com alguma coisa, mas o que o enfermeiro tem que prestar atenção nesse primeiro momento, né, de pré-operatório para a realização da tráqueo. ok. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês o que é uma traqueostomia. Então, o que a gente tem de imagem, que é uma imagem bem nítida e bem clara do como seria a traqueostomia, essa, no caso, uma traqueostomia cirúrgica, né? Hoje nós já temos até traqueostomias feitas por endoscopia, né, as endoscópicas, mas a mais tradicional é essa cirúrgica, e a gente vê que tem uma bem importante, a gente consegue visualizar aí a traqueia e consegue visualizar o posicionamento da cânula. Então, quando eu falo em manipular uma traqueostomia, eu tenho que lembrar muito dessa foto, dessa imagem. Porque essa imagem, ela mostra o quanto é sensível e o quanto é delicada essa estrutura que eu vou estar manipulando. A gente tem que lembrar muito dessa imagem Uhum. no momento de aspiração, no momento de manipular esse ventilador mecânico, as extensões dele, porque é essa estrutura que eu posso estar lesionando se eu não tiver uma certa delicadeza, um certo cuidado. Então, essa imagem, ela realmente mexe um pouquinho com a gente, né? A gente fica olhando assim e fala, meu Deus, mas é isso aí. É essa estrutura que eu vou manipular a partir do momento que essa pessoa passou a precisar realmente do uso da traqueostomia. O que eu frisei ali principalmente foi a ventilação mecânica prolongada, que aí nós estamos falando da questão
dos nossos pacientes hoje que estão em UTI, né, por conta da complicação do coronavírus e que estão fazendo uso. Mas nós não temos só esse paciente, não é só ele, nós temos outras complicações aí que são várias, tá? Mas hoje o nosso foco maior é ele. Então, as indicações seriam estas, tá? Mas a ventilação mecânica prolongada hoje é o que mais nos preocupa. E nós temos, enquanto enfermeiros, tantas outras preocupações, medicação, cuidados, lesão por pressão, lesão por dispositivo. Então, nós temos tantos outros cuidados, tantos outros olhares para ficar em cima, e temos esse também da ventilação mecânica. Então, isso é muito complexo, e a gente precisa pensar muito e aprender muito para realmente estar conseguindo cuidar bem. Cuidar adequadamente, não é cuidar bem, é cuidar da forma correta, da forma adequada. Cânula, eu tenho várias. Eu tenho vários modelos, eu tenho cânulas de metal que são utilizadas quando a pessoa já está em casa, eu tenho as cânulas de silicone, eu tenho cânulas já com material um pouquinho mais rígido aqui, a gente tem uma que é um material bem mais rígido. Então, essas cânulas, eu até falei para as meninas que eu ia ter algumas aqui, que eu ganhei aí dos meus amigos fornecedores, para mostrar para vocês. Essas cânulas, elas são cânulas que se assemelham muito à curvatura da traqueia, né? Então a gente tem aí essa semelhança para tentar posicionar da melhor forma possível. Tem essas canulazinhas sem, as cânulas sem o balão, né? E o cuff, e eu tenho elas com balonete, cuff. Então, eu tenho esses modelos, e eu tenho vários outros modelos que vêm até com fixador, né? Então, são cânulas em que realmente eu posso encontrar até pontos de pressão. Olha essa aqui, por exemplo. Tá dando para ver ele? Dá para você ver? Dá para ver que tem uma estrutura aí em cima mais rígida. Mais rígida. Ela é mais rígida. Deixa eu ver se eu colocar aqui, ó. Aqui acho que fica Ficou melhor. melhor. Olha. Isso. Melhor, olha a isso. estrutura, olha o... Então, ela tem uma estrutura mais rígida que pode fazer uma pressão, que pode causar uma lesão ali na pele ao redor, principalmente porque eu estou falando de uma pessoa que ela está num pós-operatório, ela acabou de realizar esse procedimento, acabou de instalar essa cânula, e a pele está sensível, está edemaciada, tem pontos. Então, eu tenho muitos detalhes para olhar. Eu preciso tomar cuidado com as hemorragias. É um pós-operatório imediato. Eu preciso cuidar do pneumotórax. E para você planejar, por exemplo, foi marcada uma traqueostomia, tanto a beira-leito quanto no cirúrgico. O que vocês planejam? Que documentos que vocês levantam desse paciente? O que a gente prepara para o paciente que vai sofrer esse pós-operatório, no pré? Então, né? se eu tenho um pré-operatório eletivo, eu consigo planejar. Eu consigo fazer uma consulta de enfermagem, eu consigo orientar essa pessoa sobre os procedimentos que ela vai passar, como ela vai entrar no centro cirúrgico e como ela vai sair. Eu consigo até mesmo, dependendo da estrutura que eu tenho, um apoio psicológico para toda essa compreensão, tá, da situação. Porém, dentro da UTI, quando essa pessoa está numa internação, muitas vezes eu não tenho esse tempo. Muitas vezes, essa traqueostomia vai acontecer já com a pessoa sedada, né? A família não vai estar ali presente. A gente sabe que as internações por Covid, ela tem mantido as famílias bem distantes, né? As coisas têm mudado paciente. Nesse aspecto, sim. Exatamente. Então, eu não vou conseguir ter esse planejamento pré-operatório. Vai ser realmente um preparo, um checklist cirúrgico ali, para um preparo mais técnico,
né, voltado para a equipe, que seria o nosso round de checklist cirúrgico. Agora, quando eu tenho esse tempo, quando é viável, quando eu tenho a possibilidade da consulta de enfermagem. Uhum. Pode deixar, Adri. Tá, isso. É um termo de autorização quando, né, nesse momento, isso modifica um pouco, mas a gente pode realizar ligações, né? E o preparo de todos esses materiais que a Adri mostrou, né? De estar, assim, tudo organizado, centro cirúrgico Sim, marcado, né? As sim. cânulas, os médicos geralmente pedem o número da cânula, né, Dri, também. Eles sabem Sim, já o eles já número que eles deixam têm que tudo trabalhar. eles já sabem, pela altura, a cervical, eles avaliam bem, e eles sabem mais ou menos ali o calibre que eles vão estar utilizando, o tipo de cânula. A maior parte desses pacientes que estão em UTI, eles usam as cânulas com balão, as cânulas balonadas, né, que já tem a própria pressão ali do balão para não fazer broncoaspiração, para ter uma certa proteção. Então, tudo isso é muito importante, tudo isso é um preparo que é organizado, então existe uma organização, sim, para instalação, para a realização de uma traqueostomia. Só Uhum. que esse paciente dentro da UTI, o que ele perde é o preparo, o pré-operatório. Então, quando ele, que a gente espera de todos, que quando ele melhore, quando ele consiga realmente respirar por conta própria, aí sim é que ele vai saber o que ele tem ali. Aí é que ele vai ter esse É. conhecimento. Tem muitas complicações que acabam por acontecer. Então, Dri, travou é, muito para mim. Dri, travou muito aqui para mim. Você consegue deixar seu celular assim, fixo na base? Tá balançando bastante o seu celular. Assim, segurando ele. Isso, tá balançando. Ótimo. tá. Para mim, bastante, eu perdi bastante da sua fala, Adri, mas assim, resumindo, o que eu entendi foi que a gente tem que ter documentos descritos, né, ou termo de consentimento, ou Todos, verificar com os isso. materiais que o médico, a cânula e o número que ele vai querer, deixar, às vezes, broncoscópio organizado entre o enfermeiro do centro cirúrgico e você, né, no Então, caso eu da UTI. toda a questão cirúrgica, eu acho que cada serviço tem o seu descritivo, né, de tudo que é utilizado, do procedimento, e é toda uma rotina que hoje é muito bem respeitada, né, demarcação, qual que é o local que vai estar fazendo, os termos todos assinados, as reservas de sangue todas separadas, tudo isso é muito tranquilo, é muito importante. Faz parte desse processo. A gente sabe que quando essa pessoa, nesse período que ela precisa da traqueostomia, ela vai estar utilizando essa traqueostomia. A gente espera que todos melhorem e que após essa melhora, após essa ventilação espontânea seja retomada, essa traqueostomia seja realmente retirada. Mas a gente não tem como saber o período, o prazo para isso, né? A gente sabe E que.
Pode ser longo, pode ser curto, pode ser mais rápido. Muitos desses pacientes vão para a internação com essa traqueostomia, saem da UTI e vão para a internação com essa traqueostomia. E aí é que eles vão começar a conviver com a realidade da traqueostomia. Isso Tá. Como é a um gente fato. teve uma perda de tempo, se o Instagram nos cortar, a gente religa de novo só para a gente concluir aí o pensamento aí, tá? Só para que vocês não percam esse registro, tá? E quais as indicações, né? Quais os pacientes que podem ter a realização de uma traqueostomia? Quais são as indicações para que o paciente faça uma traqueostomia? A maior parte das indicações, da grande maioria, é por conta da questão ventilatória mesmo, respiratória. Então, se eu tenho uma insuficiência respiratória, algo que leve a uma insuficiência respiratória, eu vou estar passando pelo processo de intubação, vou estar passando por esse período em que eu fico, né, de 7 a 14 dias aí entre o uso do tubo orotraqueal e pós eu vou estar fazendo uso da traqueostomia, né? Então isso é meio que um processo aí que a gente já tem bem desenhado também. E nesse período, essa indicação, além de outras, eu tenho indicação por traqueostomia por ingestão de soda cáustica, por exemplo, que é uma queimadura, por estenose de traqueia, por edema de glote. Existem várias outras situações que podem levar ao uso da traqueostomia. Algumas doenças, a professora Maria Helena Mendenbaum falou para a gente agora, passou para a gente o link da cartilha de doenças raras, que fala sobre traqueostomia, porque tem várias doenças raras em que a pessoa precisa estar utilizando também a traqueostomia, tudo por conta de bloqueio de ventilação. Isso é que é o mais importante. E aí vem a minha assistência dentro disso. Eu preciso de toda essa assistência adequada. Odri, e quais os cuidados que eu tenho que ter nesse pós-operatório imediato? O que o enfermeiro tem que ter atenção nesse pós-operatório para que não ocorra complicações com a tráqueo? Quais as complicações mais que você mais viu ou mais vivenciou que a gente tem que estar atento? No pós-operatório imediato, o que mais nós tomamos cuidado mesmo é com as hemorragias. Precisamos tomar bastante cuidado com os sangramentos. A questão do efizema subcutâneo, né, o pneumotórax, a gente também tem que ficar bem atento. As lesões que acabam sendo causadas pelo manuseio, né, as extensões da ventilação mecânica, então, também é importante. E as obstruções por secreção, porque ali nós temos uma região muito secretiva. Eu trabalhei 9 anos em pronto-socorro, em sala de emergência, aonde, quando a UTI não tinha condições de ficar com esse paciente, nós ficávamos com ele na emergência do pronto-socorro, né? Então, esse manuseio das traqueias ali, do respirador, na hora do banho, precisa se tomar muito cuidado, porque você movimenta o paciente, então na hora do banho, um horário delicado, nas trocas, porque são os momentos onde realmente tem o risco da lesão. Tem o risco, por exemplo... Da saída acidental, né? A saída acidental da tráquea, são nesses momentos sim, com que certeza. É uma complicação. Risco da lesão, da ruptura de pontos, aí eu teria uma deiscência, eu teria um sangramento. Então, são vários riscos que esse manuseio traz para o paciente, né? Então, é realmente um momento diferenciado. Lógico que eu tenho que olhar o todo, né? Mas eu preciso focar na fonte de ventilação dessa pessoa, que é muito importante. Porque quando ele está com balão, é um cuidado, né, Dri? Quando ele está com balão, a gente tem que ter o cuidado com o balão, dessa pressão desse balão na traqueia, da gente visualizar, sempre verificar o cuff desse balão, né? E quando ele já... quando ele, porque tem uma pergunta aqui, Dri, perguntando sobre os diferentes tipos de cânula. Eu perdi o nome, acho que é Eliane.
Ah, os diferentes tipos de cano. A gente tem um cuidado quando tem o balão e tem outro cuidado quando está sem o dado balão, né? quando tem, isso. Quando a gente fala do balão, eu falo de pressão. Eu tenho que Uhum. lembrar que na traqueia eu tenho tecidos muito sutis, muito suaves. Eu tenho mucosa. E essa mucosa, ela pode ser danificada, sim, ela pode sofrer lesões, sangramentos, ela pode, são como se fossem calinhos que acontecem ali, nós chamamos de traqueomalácia, né? Então, tudo Sim, isso pode acontecer e isso interfere na respiração, interfere é na como entrada de ar. Então, quando eu falo dessa pressão, toda a cânula, ela vem no balãozinho dela, ó, tá ótimo, vendo Dri, que que dá vem para ver bem. identificado? Pra ver. E aqui dá para ver que é um 30. Para mim dá para 30, ver que é 30. isso, ó, é um 30. 30 milímetros, é o 30 milímetros de mercúrio que eles falam. Então, quando eu vou fazer balão, eu tenho que respeitar o diâmetro dessa traqueia. Eu não posso simplesmente insuflar, como o pessoal faz muitas vezes, e a gente sabe que não é legal, uma seringa, coloca e manda ver. Não, não pode, não, não é a forma adequada. A forma mais adequada para eu respeitar o volume correto desse balão, que nós temos, e eu sei que toda UTI, todo fisioterapeuta tem, é isso aqui. Vocês já Sim, viram esse aparelhinho? Exatamente, é o sim. cufômetro. Ele é manual e ele consegue insuflar dentro do que é solicitado pelo balão. E cada balão, para cada tamanho de cânula, ele tem um volume. E a gente Hum. precisa respeitar esse volume. Olha o nosso volume aqui, ó. O volume adequado para a pressão dessa mucosa é de 25 a 35, Sim. certo? Então, quem me garante que uma seringa de 20 ml vai estar fazendo essa pressão? Eu não tenho essa certeza. E usando o cufômetro, eu consigo ter essa certeza, certo? Falo que é uma ferramenta Isso. É extremamente uma fístula. fístula. Eu Olha o já, que eu já fiz. tive, Deu uma eu já tive travada. paciente que chegou, eu já tive paciente que chegou a fazer fístula, sim, por conta da pressão desse balão. Então, isso gera uma complicação a mais, além do que ele já vinha fazendo o tratamento. Dri, e tem outra pergunta sobre os cuidados no peristoma nesse pós-operatório, os materiais que a gente pode utilizar, tanto para a prevenção da pressão do dispositivo, né? Quanto se houver alguma ulceração por conta, né? Essa folga que acaba ocorrendo na estomia respiratória. Bom, nós temos vários materiais aí, lógico que vai depender muito da grade de material que o serviço tem, né? Mas assim, material mesmo básico, que eu acho que não falta em lugar nenhum, é gaze, né? Gaze não falta em lugar nenhum, todos os hospitais têm, então a gente usa, é muito comum a gaze, a gente colocar a gazezinha, uma de cada lado, para fazer absorção das secreções e fazer essa Uhum. proteção do contato da cânula com a pele da pessoa. Então, a gaze é o que eu tenho de mais tranquilo para eu conseguir. Se eu estou num pós-operatório, uma gaze estéreo, eu tenho que respeitar todo esse critério de evitar o máximo de contaminação. Legal. Mas existem outros materiais também. Eu tenho aqui, por exemplo, a espuminha, né, que é uma Ótimo. espuminha de poliuretano. Se o meu Uhum. serviço não tem aquela que é adequada, que já vem cortadinha, é muito tranquilo para a gente fazer esse desenhinho do meio, né? Desenho Ótimo. meio.
Uhum. aqui e faço um cortezinho, eu consigo adequar a espuma de poliuretano para colocar nessa traqueostomia, né? Eu posso colocar para cima, eu posso colocar do jeito que eu conseguir melhor, para que ela consiga manter o curativo e a Uhum. absorção, tá? Ótimo, Essa Adri, perfeito. daqui, essa daqui que eu tenho, inclusive, não importa a marca, para mim é espuma de poliuretano, não importa a marca que eu tenho, o que importa é Não, que eu é. tenha. Essa Uhum. daqui, ela ainda contemplaria, de repente, uma infecção, porque essa daqui ela é com prata. Olha, Então, se eu legal. tenho essa demanda e eu tenho uma ferida operatória que pode estar infectada, uma drenagem mais purulenta, eu posso estar usando para fazer esse cuidado, né? Eu Uhum. também fiz aqui nessa pecinha aqui, que é uma pecinha de espuma também, de poliuretano, com silicone. Ele tem um adesivinho de silicone. Fiz a mesma coisa, cortei para dar o mesmo ajuste. E aí eu Uhum. ainda tenho o silicone adesivo ali para poder fazer a fixação, tá? Ah, Ótimo. eu não tenho nada, eu ainda tenho a minha velha amiga, né, que é a Gazi, para estar ajudando. Ela vai ajudar. O que é importante as pessoas saberem, Dri, até tem uma pergunta assim, é que se a gente aliviar a pressão, mesmo que seja com a gaze, aliviar a pressão desse dispositivo na pele, que as nossas fixações não fiquem tão pressionando ali, e Pressionando, apertando muito, garroteando às vezes, né? o simples funciona. Eu falo que o simples funciona. Às vezes uma gaze, se o profissional está dedicado ali a liberar o espaço, não deixar tão pressionado, você vai conseguir evitar lesões por pressão, por dispositivo, né? Se você tivesse cuidado Sim, de manter isso, né? Muito legal, com Dri, muito bom. certeza, com certeza. Eu preciso de algo que proteja entre a pele e esse dispositivo, né? Os curativos de multicamada são excelentes, mas eu preciso pensar no que eu tenho. Não adianta chegar aqui e falar, não, usa espuma de poliuretano. Se eu não tenho, eu não vou cuidar, eu vou deixar de cuidar por conta disso. Então, não, eu tenho Muito bom. sim, eu posso estar utilizando a gaze, só que as trocas vão ser mais frequentes, eu preciso atentar muito, ter muita atenção às dermatites, porque é o Ótimo. contato da secreção com a pele que não está adaptada a esse pH, a secreção vai ter um pH mais agressivo, então as barreiras são importantes também, ou barreiras em creme, ou barreiras em líquido, para fazer essa proteção da pele. Lógico que eu preciso ter todo cuidado para não aproximar muito, eu tenho uma ferida operatória, mas eu posso fazer à distância uma proteção. Então, existem várias formas de eu oferecer esse cuidado e oferecer essa proteção. Tanto da E sabe o que proteção eu acho mecânica também, Dri? O que e, eu acho e também isso. é assim, se a gente distanciar da pressão e da umidade, que você colocou muito bem, e às vezes se você tem uma película de poliuretano para distanciar a umidade, é isso. É só isso, É né? o, é o cuidado que essa pessoa vai ter. Mas o fundamental, é o momento do banho, é o momento da manipulação, tá? Por conta das lesões que não são visíveis, que são as lesões internas que acontecem. Isso é muito importante. Às vezes a gente pode focar bastante na pele, mas na hora de manipular, você não cuida direito, você não vira com esse cuidado e você pode estar causando lesões internas que depois vão ter sequelas lá na frente. Né? A gente Sim, a sabe Sandra que está essas sequelas vão. sim. A Sandra tá contribuindo aqui, nos dizendo para a gente não cortar a gás. Isso é muito importante, porque elas vão soltar fiapinhos, Não, eu não né? cortei a gaze, Não, porque não, esse é. Isso, não, por isso que eu fiz exatamente essa questão do dobrar a gase inteira, sem cortes, porque esses fiozinhos, eles podem ser aspirados ali e eles não vão, eles são um objeto estranho, um corpo estranho ali. Então eu não tenho Uhum. por que cortar se eu posso dobrar e posso colocar lateralizado. Né? Então é muito tranquilo o uso da gaze e não tem essa necessidade. Eu sei que às vezes eu encontrava alguns assim, que eles colocam, e se a gente faz realmente esse corte na gaze,
Eu tenho muito. Aqui eu já percebo. E eu não tenho necessidade disso. Né? É totalmente desnecessário fazer esse corte. Legal. Você tem que com você tinha para mostrar sobre os granulomas também Então, assim, no seu material, né? Sobre. Opa, tá falhando. não, nós temos muitos estudos para quem tem, para quem gosta e para quem tem a necessidade, acho que não é nem questão de gostar, a necessidade da formulação de um protocolo, quem tem a necessidade de passar para o conceito mesmo de protocolo, de como eu vou trabalhar, de como toda a minha equipe vai trabalhar. Existem muitos estudos que são importantes. A gente tem até, eu sempre falo que tudo que é bom para criança é bom para o adulto, com certeza, né? Então a gente tem aí um consenso brasileiro de traqueostomia em crianças, que é de 2017. Nós temos Legal. vários artigos que são excelentes também, que trazem muita base para o nosso cuidado. Isso é muito Uhum. importante. E eu saber elaborar, saber escolher tudo que eu tenho na literatura para formular o meu protocolo é extremamente importante. E eu saber também atualizar, porque a gente sabe que sempre vem coisa nova, sempre a gente tem estudos novos, revisões na literatura. Então, tudo isso nós realmente conseguimos através da literatura. Então, eu aprendi a respeitar muito a literatura, isso é muito importante, traz muita, assim, traz conforto, tranquilidade e segurança, né? Então, esse é um dos consensos, né? É um consenso brasileiro de traqueostomia em criança, ele é ótimo, tá? Legal. Mas a gente tem aí na literatura também, ó, muitas referências, estudos que falam da traqueostomia em domicílio, que falam da infecção em traqueostomia, que a gente pode estar aproveitando para incluir como referência dentro dos nossos protocolos, isso é muito importante, né? Uhum. E eu tenho também a necessidade que hoje, para mim, é uma necessidade, e não, eu digo isso Brasil, né? Eu não digo isso em questão de, São Paulo é o hospital que eu trabalho, não, eu digo isso em questão de Brasil, que é a necessidade da formulação de protocolos para o acompanhamento da pessoa que tem traqueostomia. A pessoa que tem uma traqueostomia, uma laringectomia, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser vista, pelo menos dentro da validade que o fabricante me fala desse dispositivo, dessa cânula. Se essa cânula tem, o fabricante está me falando que ela tem uma durabilidade de 4 meses, existem pessoas que ficam 1 ano usando a mesma cânula. Quais são as condições desse dispositivo? Como que ele está ali? Será que ele não está sendo mais um meio de cultura para esse local? Então, eu acho que é Biofilme, uma né? necessidade. Exatamente. Acumula Então, é biofilme uma no local, né? necessidade. Aham. Exatamente, todo o processo de biofilme, de infecção, de culturas de bactérias ali, e de repente essa pessoa tem infecções de repetição, infecções respiratórias de repetição e não sabe por quê. E aí, quando você vai ver, não faz uma troca de cano, Dri, tenho né? duas perguntas que caminham assim para o depois, né? Para esse pós-operatório mais tardio. Tem uma pergunta se você disponibiliza o material de estudos, os artigos, se dá para a gente disponibilizar depois, a gente tenta fazer isso, Sim, talvez, né, aham. via. Existe alguma coisa no guideline do que a gente não falou por aqui ou não vai falar? Você acha que tem alguma diferença? Houve uma pergunta aí sobre o guideline, sobre aquele guideline que você mostrou infantil. Existe alguma diferença do que a gente já falou? Acho que está tudo dentro aqui, Não, né? Ou eu alguma acredito que não. peculiaridade? São todas informações que estão lá, que nós temos alguns guidelines internacionais, inclusive de cuidados com traqueostomia. Temos muita coisa voltada para cuidados médicos, né? Mas eu foco sempre nas ações da enfermagem.
nas ações que nós podemos, que nós temos os nossos limites também, né? Eu acho Então, que relacionado tá a tudo dentro do que a gente está cuidados, falando. Então é só acompanhar que está tudo dentro isso. do que está Então, falado. relacionado aos cuidados com pele, cuidados com a traqueostomia, aspiração, movimentação, nós falamos sim. Aí, lógico que tem a questão da infecção, que tem que ser tratada com as medicações, com os antibióticos, né? As questões das infecções, estou falando de ferida operatória, né? Não da infecção pulmonar que já está em tratamento, mas de ferida operatória, que pode acontecer alguma intercorrência, de uma deiscência, né? Com o tempo pode acontecer também a questão do granuloma. Então, tem alguns cuidados que eu preciso realmente me organizar para o pós. No PO imediato, eu não trabalho muito com a questão de granuloma, eu trabalho mais com dermatite e ferida operatória. Mas no pós-operatório tardio, eu já posso vir a ter essa questão do granuloma. O que eu tenho de mais, eu estou vendo aqui que estão perguntando, né? Que usam na questão do granuloma. O que eu tenho de mais fácil acesso? Eu tenho dois produtos que eu ainda fico com o alginato de cálcio. O alginato de cálcio é uma hidrofibra, né? Ela é uma hidrofibra que é muito utilizada tanto na questão da hemostasia, do sangramento, mas ele também absorve, diminui a umidade, e quando eu consigo diminuir a umidade, eu consigo controlar esse granuloma e até reduzir. Tá? E quando eu tenho em plaquinha, eu posso fazer mesma questão do corte para estar colocando, para ter essa absorção. Né? Então, eu posso fazer o corte, colocar ao redor. É uma opção entre algumas outras, né? Existem alguns outros curativos que podem ser utilizados, mas digamos que é uma das opções de mais fácil acesso. E que funciona, se você tem resultado com isso, né? Você tem tido resultado. Funciona. Ótimo. Dri, outra pergunta, uma pergunta muito pertinente. Nós temos agora quase já 15 minutos, né? Vou pedir respostas mais rápidas para você, para a gente tentar contemplar todo mundo. Okay. A mudança da cânula de balão para cânula sem balão, quando que ela acontece? E um pouquinho assim sobre a troca da troca da traque, da cânula, pelo enfermeiro, que é muito importante também. Essa mudança, ela é definida pelo médico, tá? Quando existe a possibilidade de eu estar retirando essa cânula com balão e colocando uma cânula sem balão. Então, quem define realmente é uma conduta médica, em segmento com fonoaudiologia, deglutição, tem vários fatores aí que envolvem essa modificação. Então, tudo isso é respeitado. A fono acompanha, ela vai dizer se esse paciente tem uma boa deglutição, se ele tem broncoaspiração, microaspiração, porque tudo isso conta, né? Então, eu não posso ter nenhuma broncoaspiração com volume grande, muito menos microaspirações que com o tempo acabam acumulando dieta dentro dessa região pulmonar aí, que é o que leva a uma pneumonia. Definido conforme um médico e conforme é uma conduta médica, e após essa definição, e se for uma traqueostomia de uso prolongado, aí sim eu preciso entrar com a questão de manutenção, de substituição, desse olhar que eu falei que é necessário para essa pessoa, né? Para que essa pessoa seja vista, pelo menos, dentro do período de validade dessa cânula, para que ela seja avaliada, pele, tanto o dispositivo, a cânula, quanto pele, quanto emocional, quanto a dieta. Então, aí a gente tem um trabalho multi, né? Não é um trabalho só meu, é um trabalho multiprofissional. Nutricionista vai avaliar, a fonoaudiologia vai fazer um segmento, o médico vai fazer o segmento dele, e eu, enquanto enfermeira, vou fazer o meu segmento da pele, do dispositivo, das condições clínicas, tudo isso. Ótimo. Para novo no protocolo. Excelente. E sobre a troca de cânula?
A troca de cânula com a sua experiência. A troca de cânula nós temos pelo Corém, sim, pelo COFEM, nós temos Sim. autonomia para fazer a troca da cânula não balonada, a cânula sem o cuff. Essa nós fazemos em ambulatório. E você faz, é difícil esse procedimento, ele é tranquilo, porque há um risco, né, da gente fazer um falso pertuito nesse Não, procedimento não. tudo, a gente tem que levar em consideração que na enfermagem tudo tem risco. Tudo tem risco. A gente sempre tem que trabalhar com os riscos. Existe sim o risco de um falso trajeto, existe o risco de um sangramento. Eu trabalho com pacientes com câncer, existe o risco da tumoração. Então, sempre eu tenho que trabalhar com o risco, porque é o meu limiar, é o meu parâmetro de atenção. Uhum. Então, existe o risco, mas conforme eu vou fazendo essas trocas, eu vou tendo a segurança de um ósseo bem definido, de um estômago pérvio, da dificuldade, se eu tenho mais dificuldade ou não. Então, tudo isso, com o tempo, eu vou acompanhando esse paciente, eu vou tendo essa certeza. Né? Uhum. E eu vou ter também descrito esse procedimento de como vai ser a minha troca. Eu preciso de literatura realmente para ter esse embasamento de como que vai ser minha troca, quais materiais eu vou utilizar, como que eu faço essa troca, se é uma cânula pelo mesmo calibre, se eu tenho... Isso é muito definido conforme protocolo institucional. Tá? Devo ter um médico presente, devo ter um médico ao lado, devo ter contato de um médico para poder conversar se eu tiver alguma intercorrência. Então, tudo isso tem que ser muito bem desenhado, muito bem definido. Eu tenho aqui também, não sei se você conhece esse daqui. Sim, o manual, né? Nosso manual de competências. Nosso manual. Então, a gente tem o nosso manual de intervenção. Aqui dentro, a gente tem tudo do pré-operatório, consulta de enfermagem, então a gente tem o pré, o intra e o pós-operatório para a gente estar formulando o nosso trabalho, protocolando como que vai ser feito. Então a gente precisa de material, a gente precisa de literatura para poder trabalhar com confiança, com certeza. Porque uma das exigências do Corém para que você faça a troca, faça a substituição, é o conhecimento. Então, você tem que ter, eles deixam bem claro, você tem que ter o conhecimento anatômico, da fisiologia, microbiologia, né? Se está no momento certo, se tem infecção, se eu posso manipular, e até das patologias associadas, que é o meu caso, se tem um tumor, se eu devo trocar, se eu não devo trocar. Então, você tem que ter essa certeza, esse conhecimento para você poder realmente assumir esse compromisso de acompanhar uma pessoa com traqueostomia. Certo. Então, isso é muito importante. Tem uma pergunta aqui muito boa do Leandro Dirceus, que ele fala sobre o banolete, a gente insufla com ar. Ou até, eu acho que com transportes aéreos, a gente tem que fazer esse insuflamento com água. Você tem essa experiência para falar sobre isso? Desculpa, eu não ouvi direito, Lili. Uma pergunta sobre quando nós vamos fazer transporte de paciente. Aqui a pergunta é sobre a indicação de fazer hiperbárica. É sobre a hiperbárica. O preenchimento do balão, ele teria que ser com água, né? Quando o paciente vai para a hiperbárica. Isso é bem específico, né? Porque dentro da hiperbárica a gente também está trabalhando com ar. Né, a gente está trabalhando com pressões, então isso é bastante específico. Eu realmente não saberia, eu não tenho essa prática da hiperbárica para poder dizer. Tá? Eu posso ficar devendo essa resposta, depois a gente pega o nominho dele, entra em contato com ele para estar passando. É uma pergunta muito legal. Eu tenho eu não tenho muito essa prática, porque assim, transportes aéreos, quando o paciente vai para a hiperbárica, não são momentos assim tão que acontecem sempre. Mas eu já ouvi falar assim que nós temos que colocar, quando o paciente vai para transporte aéreo ou hiperbárica, que a troca
em vez de ar, a gente colocar água no balonete, a gente pode procurar, assim, para falar com mais propriedade sobre isso, né, Dri? Sim, Não sim, vamos ó. falar aqui nada, porque é muita responsabilidade a gente divulgar um conhecimento aqui com muitas Que pessoas, eu né? não tenho, que eu não Que a tenho gente não certeza, é muito complexo. E é uma mas situação bem específica, mas é uma bastante pergunta específica. excelente. Excelente Sim, com pergunta. certeza. Aham. Idri, se você, últimos minutos, né? Se você fosse montar uma ficha de avaliação aí para o seu paciente, né? O que você colocar, pudesse avaliar, se a gente fosse fazer uma ficha de avaliação no momento pré, no momento pós, né? O que você elencaria aí como uma boa ficha de avaliação ou até nos protocolos, nos prontuários eletrônicos, né? O que você elencaria aí para a gente ter uma boa avaliação, né, do começo ao fim aí para o paciente? Eu acho que é um resumo do que você já falou, do É, que você já quando eu falou. tenho, quando eu tenho a possibilidade de uma consulta ambulatorial, quando eu tenho a possibilidade de uma cirurgia eletiva, o pré-operatório é tudo, a consulta de enfermagem é tudo. O explicar para que essa pessoa entenda realmente o processo da traqueostomia, o que vai estar acontecendo com ela, é extremamente importante no pós. Né? No intraoperatório, a gente tem mais a ação da enfermagem dentro do centro cirúrgico. Né? Então, a gente tem essa ação, ou no centro cirúrgico, ou dentro da endoscopia. Então, eu não teria uma ação se eu não faço parte desse setor, eu tenho esse preparo, né, mas eu acredito que eles também tenham muita ação lá dentro em tudo isso. E no pós-operatório, principalmente, é observar o local, é ficar atento a todas as modificações que podem estar acontecendo nessa traqueostomia, tá? É respeitar essa questão do observar fora, mas cuidar dentro também é muito importante. A parte interna é extremamente importante. E se realmente essa pessoa, se for realmente necessário ficar com essa traqueostomia por um longo período, acompanhá-la, não deixá-la sozinha, porque é muito difícil. E quanto mais difícil isso é para a pessoa, sozinha, você multiplica isso por 10, por 100, por 1000, do quanto é difícil para ela encarar tudo isso sozinha. Então, eu acho extremamente importante você ter um pós tardio, acompanhando essa pele, acompanhando essa tráqueo, fazendo essa manutenção, organizando mesmo o seu trabalho, protocolando o seu cuidado, para que todos consigam ser assistidos. Né? E a gente precisa lembrar Faltando também, gente, 3 que nós minutos estamos agora. em época de Covid e de pandemia. Pessoas com traqueostomia têm que proteger a tráqueo? Sim, precisa proteger a tráqueo, é uma entrada direta para o pulmão. Laringectomia é retirada a laringe. Então, eu tenho um orifício muito maior para mostrar. Olha aqui. Dri, tá faltando 3 minutos. 3 minutinhos, tá? Essa é a laringectomia. Então, eu preciso proteger esse local, eu preciso proteger o local onde eu tenho traqueostomia ou laringectomia, mas eu não posso esquecer da cavidade oral, eu não posso esquecer do meu nariz, então eu também tenho que proteger. Eu não posso cuidar só de um ou só do outro, eu preciso lembrar que ele tem as duas vias aí, sendo cavidade oral e nasal também como uma porta de entrada. Né? Então, isso é muito importante também. E agora nós temos a peculiaridade de ter um sistema de aspiração fechado, conectado, ele pesa mais o risco de saída. Faltam 2 minutos, eu estou preocupada em terminar essa live sem a gente se despedir do pessoal. Você pode deixar seu Instagram ou pode entrar em contato com a Sobest, que a gente tenta disponibilizar esse material que a Adri falou, tá? Entre em contato através do site da Sobest ou no direct da Sobest, ela disponibiliza esse material para vocês. Muito obrigado por vocês nos acompanharem até aqui.
divulguem essa informação, multipliquem isso para que o paciente tenha cuidado. E muito obrigado, Dri, pelo seu sua excelente contribuição. A gente vê assim que vem da prática mesmo, vem da sua vivência disso,